Bem, amigos, nesse vídeo vamos analisar a Tegma, empresa que foi sugerida pelo nosso amigo seguidor Adnan. Muito obrigado pela indicação. E é uma empresa do setor logístico que vem trazendo resultados razoáveis nos últimos anos. E aí fica a pergunta, ainda tá barato? Tá valendo a pena investir em Tegma? Ou tem alguma coisa aí escondida que a gente não tá vendo? Bom, nesse vídeo você vai ter acesso a uma análise super completa e aí vai poder tirar você mesmo as respostas dessas perguntas. Então, já sabe, não é recomendação nem de compra nem de venda, eu vou te apresentar aqui a minha análise pessoal. Utilize com fins educacionais, porque eu posso estar errado. Então, cara, toma suas próprias decisões, não deixa ninguém dizer o que é que você deve fazer ou deixar de fazer. Bom, e como é que você chegou aqui? Você tem ações da Tegma? Tá pensando em comprar? Tá pensando em vender? Me diz aqui embaixo nos comentários, que eu tô doido para saber e é importante a gente trocar ideias, tá legal? Vamos lá para a análise da nossa ação. Olha só, nós vamos contemplar 6 pontos na nossa análise. O crescimento da empresa, a rentabilidade que ela vem apresentando, como é que ela está distribuindo renda passiva, como é que está o endividamento dela e, claro, a precificação. Tá cara, tá barata, como é que tá a situação, tem margem de segurança e, lógico, no final eu vou te dar as minhas conclusões, tá legal? Vamos lá. Bom, observamos aí de início as taxas de crescimento. São taxas baixas, tá? A receita vem crescendo aí na base de 5%, numa base de 5 anos, é pouco na minha visão, e os lucros estão crescendo no patamar de 1,4% na base de 5 anos. Então, de fato, é pouco, né? É um crescimento pouquinho, né, que a empresa vem apresentando. Observe que essa taxa, embora ela seja pequena, ela vem melhorando, perceba aí, né? Já foi negativa, ou seja, a empresa já teve um período aqui de bastante complicação, né, de crise, com crescimento negativo, ou seja, redução de receitas. Mas a partir de 2021, ela começou a recuperar e voltou a crescer as suas receitas, né? Então veja que isso aqui é o ritmo de crescimento. Dá para ver na linha que o ritmo está melhorando claramente, né? Bom, olhando aí em reais, como é que isso apresenta? Veja que a empresa aqui teve alguns ciclos, né? Baixou a receita, depois subiu, depois baixou, depois vem subindo de novo. Está aqui com uma receita anual de 1,7 bilhão, melhor resultado na série histórica. Então, sim, é uma empresa que vem crescendo as suas receitas. Passou por dificuldades, o crescimento é lento, mas ela cresce, né? Vamos ver então agora em relação aos lucros. Em relação aos lucros, eu já me preocupo mais, porque você pode observar que a empresa já apresentou taxas de crescimento de lucratividade bem maior, né? Já teve aqui uma taxa de 49%, 50%, que também já estava alta demais, né? Então dá para ver que a empresa teve um período aqui de grande crescimento no lucro e depois ela arrefeceu. Hoje o lucro está praticamente estagnado aqui na sequência de taxas, visando, importante olhar que isso aqui é na base de 5 anos, tá? Vamos ver na série histórica anual e em reais, olha só. Né? Observe que o lucro bruto em reais vem crescendo, né? 2021 foi 19 milhões, 190 milhões, 2022 270, 2023 310 milhões. Então sim, a empresa vem aumentando os seus lucros, né? É um crescimento, embora o gráfico aqui pareça, né, bem inclinado, mas é um crescimento lentinho, né? Subiu aqui de 0,27 para 0,31, né? Então não é nada que se diga, nossa, que coisa extraordinária. Mas está crescendo, né? É importante a gente perceber que a empresa está aumentando seus lucros. O resultado operacional também vai na mesma linha, a linha é crescente, vem aumentando, porém é um crescimento, né, devagar e sempre, pelo que a gente tem observado aqui. Não é um crescimento muito extraordinário, não. Tá? O lucro líquido também vem crescendo devagarzinho, mas vem crescendo ali ano após ano. Né? Agora, em relação aos investimentos, a gente percebe que a empresa não tem feito grandes investimentos. Né? Perceba aqui que já foi até maior, né? Mas mesmo quando o investimento era grande, não era tão grande assim. Né? Então, a empresa investe, mas também investe ali, né, com o freio de mão puxado, vamos dizer assim. Né? Veja aqui também a linha do CAPEX descendente. Então, isso aqui para mim é um ponto de alerta, porque a gente tem uma empresa que cresce de forma lenta e que os investimentos também não são tão arrojados. Então, o que a gente pode esperar de uma empresa assim? Que ela continue ali crescendo de maneira orgânica, devagar, organizadamente, mas isso tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é que certamente essa empresa aqui tem uma gestão mais segura, né? Ela é conservadora na hora de investir, ela é conservadora na hora de crescer, então ela provavelmente tem uma gestão de riscos bem mais conservadora. Por outro lado, isso é bom porque diminui o risco, mas isso não é legal porque a gente vê que é uma empresa que o tempo vai passar e ela não vai crescer tanto assim. Né? E quando a gente investe, o que a gente quer? Que o nosso investimento cresça, não é mesmo? Então isso é um ponto de alerta para mim. Rentabilidade. Temos aqui uma rentabilidade ok,
né? Não é uma rentabilidade alta, não. Isso aqui ajuda a explicar por que a empresa cresce de forma lenta, né? Veja que o lucro bruto dela, a margem bruta, é de apenas 20%, que na minha visão é uma margem bruta muito pequena, tá? Isso aqui, na minha visão, indica duas coisas. Uma de duas, pelo menos. Ou que a empresa não tem grandes vantagens competitivas, ou, mais do que isso, que o setor dela é extremamente competitivo e não permite que a empresa repasse grandes margens para os seus clientes. E provavelmente é isso que acontece, né? A empresa me parece que tem uma boa gestão, porém, né, parece que o setor não é dos mais fáceis. Então temos aqui uma margem bruta que, na minha visão, é pequena, de 20%. Lucro operacional de 15% até ok, mas aí veja só, o lucro líquido, né, perto de 11%, 12%, já é perto da Selic, né? Então a gente vai colocar o nosso dinheiro num ativo arriscado, que é renda variável, e vai ter ali um crescimento de lucros perto da Selic. Na minha visão, não faz muito sentido. Porém, o retorno sobre o patrimônio é bom, 23%, e o retorno sobre o capital do investidor também é razoável, né? Não vou dizer que é maravilhoso, não, é razoável, 18% já seria bom. Então, na foto, a gente tem aqui margens, vamos dizer assim, de regular para médio, né? De regular para médio. Não é algo que me atrai, não. Mas vamos ver na série histórica. Ó, veja que na série histórica a gente vê que a empresa luta para melhorar a margem bruta, né? Variando ali entre 18% e 21%, mas a gente vê que aparentemente tem um teto aqui, né? Provavelmente isso é imposto pelo próprio mercado, que deve ter um nível de concorrência alto e uma certa dificuldade de passar as margens para os clientes. Porém, a margem operacional vem crescendo, já está aqui no nível até razoável, ou seja, 15% de geração de caixa, né? Então, isso mostra que a empresa tem uma boa gestão, que está focada ali, que tá controlando bem os custos, porque ela está fazendo dinheiro. E isso aqui, no longo prazo, pode representar um diferencial competitivo, sim, para a empresa, dependendo de como for o resultado das suas concorrentes, né? Bom, a margem líquida, veja que já foi bem pior, né? Mas a empresa vem numa linha crescente aí, melhorando a margem líquida. Ainda é baixa, na minha visão, né? Apenas regular, mas a gente vê que a empresa vem trabalhando, né? Quem sabe ela não melhora essas margens no futuro. Precisaria ter uma análise mais qualitativa para a gente poder chegar a uma previsão, né? A uma estimativa. Retorno sobre o investimento é bom, né? E é crescente, então assim, aqui está bacana. E o retorno sobre o capital do investidor também, aqui bem razoável, bem decente e é crescente. Então, de um modo geral, a gente vê que é uma empresa que tem feito o seu dever de casa. Certamente tem uma gestão ali focada em controlar os custos, em maximizar a eficiência da empresa, porém a gente vê que as margens ainda são relativamente, né? Não vou dizer que são baixas, mas também não são boas, são ali regulares, né? Porém, é interessante a gente ver que as margens vêm crescendo. Isso aqui é um indicativo muito bom de que é uma empresa bem gerida e que ela pode estar se fortalecendo para que no futuro ela faça aí um investimento grande para crescer ou adquira concorrentes, outras empresas e faça aí um crescimento por aquisições, quem sabe, né? Pode ser uma estratégia da empresa. Mas a gente vê que existe um trabalho de gestão aqui, embora as margens não chamem a atenção. No quesito renda passiva, olha só, já temos aqui uma foto mais interessante, né? Embora que a empresa tenha apresentado aqui um lucro sobre a cotação atual no patamar de 11,9%, veja que ela distribui dividendos de 9%, um payout aqui de 78%. Então, ó, dá para observar aqui que provavelmente a empresa ela tem gerado capital, ela tem se fortalecido na sua estrutura de capital, mas ela não deve estar enxergando grandes oportunidades de crescimento aqui no curto prazo. Por quê? Porque ela está pegando uma grande parte dos seus lucros, olha aqui, 78%, e está repassando em dividendos. Por outro lado, observe que o dividendo está bacana, né? 9% já é um dividendo que eu acho bem interessante, tá? Bom, olha aqui, o lucro por ação a gente percebe que vem crescendo ao longo dos anos, teve um pico em 2019, depois a empresa passou uma certa dificuldadezinha e depois voltou a crescer, né? Então, novamente aqui uma linha inclinada para cima, interessante de observar. E isso vem se materializando nos dividendos. Observe que nos últimos 10 anos a empresa já pagou 33,79% da sua cotação atual em dividendos. Quer dizer que, de fato, estamos aqui diante de uma empresa que tem foco em pagar dividendos aos seus acionistas. Isso, na minha visão, é um ponto positivo, tá? Dividendos bons, crescentes e com constância, regularidade, né? Então, empresa de dividendos de fato. Isso aqui pode explicar também um pouco por que ela não cresce tanto, né? Está focada ali em melhorar sua eficiência e entregar renda passiva aos seus acionistas.
O dividendo, observe aqui, ó, já foi aqui de 1,4%, 1,5%. Agora, ó, no último período, deu uma puxada aqui para cima em torno de 9%. Então, ó, pode indicar aqui que seja realmente uma empresa interessante para investir. Tá? O payout também vem crescendo, ou seja, a empresa, ano após ano, vem destinando uma parte cada vez maior dos seus lucros para remunerar os acionistas. Né? Quer dizer que, provavelmente, ela tem observado que as condições do mercado para investir e crescer neste momento não são as mais favoráveis. Então, o que ela faz? Ao invés de optar por crescer, ela está aparentemente optando por distribuir dividendos. Tá? Olha, a gente faz essas análises aqui olhando o gráfico, olhando o que os números dizem e não qual é o discurso que a empresa tem apresentado. Pode ser que o discurso dela esteja coerente com essa análise, mas pode ser que a gente esteja desmentindo, não é mesmo? Então, ó, diz aqui embaixo nos comentários o que você acha disso. E será que eu estou enganado, hein? Tem alguma coisa aqui que eu não estou percebendo? Ou será que a minha leitura está coerente, hein? Me conta aqui embaixo, é importante a gente trocar ideia. Bom, em relação ao endividamento, o endividamento da empresa é super, mas super tranquilo, porque veja só, ela tem uma dívida bruta de 170 milhões de reais, porém ela tem disponibilidades financeiras de 280 milhões de reais. Quer dizer que se ela decidir hoje, vou pagar a minha dívida, ainda vai sobrar 110 milhões de reais no caixa. Então ela não tem dívida líquida. Veja que tem um sinalzinho de menos aqui, né? Na verdade, isso aqui indica que ela tem caixa líquido, ou seja, o caixa que ela tem é maior do que a dívida. Né? E o lucro operacional é de 270 milhões por ano. Quer dizer, ela gera 270 milhões de reais em caixa por ano. Então, quer dizer, em menos de 6 meses, ela gera dinheiro suficiente para quitar essa dívida toda. Então, sem dúvida nenhuma, não há nenhum problema de endividamento, pelo que os números mostram, né, em relação à Tegma. Tá? Pode ser que a empresa realmente esteja preocupada em fazer uma segurança na sua estrutura de capital. Né? Veja que ela tem focado aqui em distribuir dividendos, ela tem aberto mão de crescer, dá para ver que ela não tem feito grandes investimentos e que a taxa de crescimento dela está baixa, mas por outro lado ela deve estar pagando bem menos juros, né? Porque ela aparentemente fez uma opção aqui, né, de reduzir o seu custo financeiro. Então vamos ver aqui na foto, ó, perceba que o gráfico da dívida bruta é coerente com essa minha hipótese, porque veja que a dívida bruta vem diminuindo ano após ano. Se continuar assim, em pouco tempo, essa dívida vai desaparecer. Tá? As disponibilidades a gente vê que tem o seu sobe e desce aqui, é cíclico, né? Mas aparentemente está bem tranquilo. Né? A dívida bruta sobre o patrimônio vem reduzindo também. A dívida bruta sobre o caixa que a empresa gera também vem diminuindo bastante, desde 2022 que está negativo. Então perceba que provavelmente isso aqui é intencional, é uma decisão mesmo da empresa, né, de focar na eficiência financeira, reduzir custo com pagamento de juro e focar na geração de caixa, distribuição de lucros e dividendos. Né? E a liquidez corrente foi lá para cima. Para cada R$1 que a empresa deve aí nos próximos 12 meses, ela tem 3,26 no caixa. Então está tranquilo demais a situação aqui de dívida para a Tegma. Tá? Em relação à precificação, vemos que é uma empresa razoavelmente barata, tá? Preço-lucro de 8 anos, não é dos mais baratos, mas já é barato. Preço-patrimônio na base de 1,9, menos de 2, também indica que está razoavelmente barato. Né? Preço sobre caixa em 6,5, razoavelmente barato. Preço sobre receita, 1 ano, razoavelmente barato. Então, na foto, a gente vê que é uma empresa que não é cara, tá? Não é a mais barata da bolsa, não, mas é uma empresa que não é realmente, nem de longe é cara, tá? E veja, ó, que o preço sobre o lucro já foi de 36, já foi de 24, hoje está em 8, né? Um dos menores patamares aí da série cronológica. Então, de fato, a empresa, por esse indicador, está mais barata. Né? Mesma coisa pelo indicador de preço patrimônio, a empresa ficando mais barata do que já foi no passado. No indicador de preço caixa, novamente, a empresa está mais barata do que a sua série histórica. O preço sobre receita também. Então, pela precificação, a gente vê claramente que no ciclo de sobe e desce, né, de valor, hoje a empresa está barata. Né? Em relação às seus próprios indicadores, ela está mais barata do que já foi. E olha só, tem margem de segurança. Né? Pelo método Bazin e pela fórmula de Graham, a gente teria aí nas duas fórmulas, né, nos dois estudos, nos dois pontos de vista, margem de segurança para a empresa. Então, sim, ela está barata e está apresentando ali uma margem de segurança. Né? Então, para você que é acionista da Tegma, para você que gosta da empresa, que conhece mais a fundo e está pensando em investir, pode ser uma oportunidade mesmo. Mas e aí, o que você achou? Né? A gente viu aqui que tem certas contradições. A empresa paga muito dividendo, mas por outro lado não cresce, ela tem lucros crescentes, embora o lucro, as margens não sejam tão grandes, né?
Por outro lado, a gente vê que é uma empresa sem dívida praticamente e que vem ficando mais barata, né? Então, isso mostra aqui que pode ter alguma oportunidade. Mas eu queria saber qual é a sua opinião diante dessas contradições, vamos dizer assim, diante desses indicadores, esses números aparentemente divergentes. O que é que você acha da Tegma, hein? Vale a pena? É uma boa empresa? Está dando oportunidade? Ou é uma cilada aqui? Ou a gente está diante de uma empresa que pode estar estagnada e que não vai crescer e que vai parar de dar resultados para os seus acionistas no médio e longo prazo, hein? O que será, hein? Talvez nenhuma coisa nem outra, né? Talvez seja um intermediário aí. Mas eu quero saber qual é a sua visão. Tem alguma coisa que você está sabendo que eu não estou sabendo, que eu não comentei aqui? Diz aqui embaixo nos comentários. E agora eu vou te apresentar a minha conclusão. Olha só, nós estamos de fato diante de uma empresa que tem lucros crescentes, que está gerando mais caixa, que está tendo receita crescente, embora com taxa de crescimento tanto de receita como de lucro baixa. Quer dizer, é uma empresa que cresce devagarinho, mas cresce praticamente sempre, pelo que a gente viu ali no gráfico, né? É aquela história, o crescimento orgânico devagar e sempre. É uma empresa que a gente viu que não tem feito grandes investimentos, então, de fato, não espere um grande crescimento nos próximos anos, porque não tem mágica, né? Se a empresa não investe, é plausível esperar que ela não vai crescer muito. Mas ela está crescendo, devagarzinho, mas está. Tá? Margens apenas regular, né? A rentabilidade da empresa. A gente viu ali que a margem bruta é baixa, a margem líquida é baixa, mas a gente vê que os indicadores de margem de rentabilidade estão crescendo devagarzinho, mas estão crescendo, estão melhorando. E é interessante a gente observar que as margens de lucro são baixas, mas os retornos sobre o investimento e sobre o capital investido são interessantes, né? São razoáveis. Então, é uma empresa aí que a gente vê claramente que ela tem focado em melhorar a sua eficiência, né? Ela está deixando a casa bem arrumadinha, está com baixo endividamento, está com uma estrutura de capital bem controlada, está melhorando a sua eficiência. Quem sabe não apareça uma oportunidade aí para ela crescer, né? Talvez eles estejam, os gestores, pensando nisso, né? Olha, vamos segurar aqui à espera do melhor momento para a gente investir no crescimento, né? Talvez na visão deles não seja o momento agora. Mas o fato é isso. Na minha visão, nós estamos diante de uma boa empresa pelo aspecto da gestão, porque a gente vê que tem sido feito ali um trabalho de eficiência na empresa, né? Então, margens regulares, mas melhorando. O dividendo é um ponto positivo. Como a empresa está gerando caixa e não está crescendo tanto, o que ela está fazendo com o dinheiro, com o lucro? Está distribuindo dividendos aí com um payout de quase 80%. Ou seja, quase 80% dos lucros está sendo distribuído para os acionistas, né? Então, isso aqui é um ponto forte. A gente viu que é uma empresa de dividendos que foca em remunerar os seus acionistas. O endividamento é irrisório, a empresa tem mais caixa do que dívida, então não há risco de falência, não há risco de inadimplência, né? A empresa aí está bem segura nesse momento pelo aspecto do endividamento. E está barata, né? Não há dúvida, a gente viu ali todos os indicadores estão concordando entre si que a empresa está mais barata, inclusive com alguma margem de segurança. Então, gente, olha, realmente é uma boa empresa, né? Tem focado em gestão, em eficiência, tem margens baixas, é verdade, está crescendo devagar, é verdade, mas tantas margens como o crescimento é para cima. É devagar, devagarinho, mas está crescendo, né? Bom, então o meu veredito é esse, que de fato é uma boa empresa para a gente ficar observando, mas eu particularmente não vou aportar meu capital nela, ela fica fora do meu radar. Por que, André? Você fez tantos elogios, né? A empresa e depois agora vem dizer que não vai investir? Pois é, eu particularmente gosto de investir em empresas que têm margens de rentabilidade elevadas, especialmente a margem bruta. Porque quando uma empresa tem uma margem bruta alta, isso significa que ela tem uma ampla vantagem competitiva ou que o mercado onde ela está inserida é altamente lucrativo. Então ela consegue gerar mais valor em cima dos seus clientes e com isso ela consegue crescer mais rápido, né? Então é isso que a gente procura quando investe em renda variável. A gente quer dividendos? Quer. A gente quer boa gestão? Quer, mas além disso, é muito importante investir em empresas que sejam empresas rentáveis, que tenham margens de rentabilidade alta para compensar o risco da renda variável e que cresçam, porque a gente investe para o longo prazo. Daqui a 10, 20 anos, eu quero olhar para as empresas da minha carteira e olhar e ver, nossa, como cresceram, né? Se multiplicaram aqui em tamanho. Então, uma empresa que cresce de forma lenta e que tem baixas rentabilidades, particularmente, não me interessa, embora sim, seja uma boa empresa. E na sua visão, hein? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu tô doido para saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.